Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje este inefável mistério, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério do próprio Deus. Somos conduzidos hoje ao coração da vida de Deus, ao celebrarmos a festa da Santíssima Trindade. Qual é o sentido do mistério que hoje celebramos? Talvez eu use hoje na homilia alguns exemplos que são muito simples, muito aquém do que precisamos dizer, mas que podem nos ajudar de alguma forma. Imaginemos que um dia abrimos a nossa porta e ali encontramos um presente, uma coisa muito boa que alegra o nosso coração. Na outra semana, novamente encontramos um outro presente e o nosso coração vai se alegrando. Mas que pessoa boa é essa? Quem é que deixa coisas tão boas na minha porta? E assim, sucessivamente, vamos recebendo dons e presentes, até que um dia, quando nós abrimos a porta, ali está a pessoa que estava nos concedendo todos esses presentes. É esse o sentido da festa que celebramos hoje. Nós, desde o Advento, que é quando começa o ano litúrgico, nós viemos celebrando muitos presentes e alguém foi nos dando. Celebramos o Natal, Jesus que vem a nós. Depois celebramos a Quaresma, a Semana Santa, Jesus que se entrega a nós, Jesus que vence o mal, que vence a morte. Celebramos semana passada o grande dom, o grande presente do Espírito Santo, o novo defensor, como Jesus diz. E hoje é como se Deus, como ouvimos na primeira leitura, descesse numa nuvem e dissesse para nós: todos esses presentes, todos esses dons que você vem recebendo e que você recebe na sua vida, brotaram do meu coração. Eu sou o teu Deus e eu me manifesto a ti, eu me dou a conhecer a você. Esse é o mistério que celebramos hoje. Por isso, a primeira leitura é fundamental para entendermos o que estamos celebrando, não entendermos o mistério, porque somos incapazes de entendê-lo. E quando dizemos que não entendemos o mistério, não é porque nós estamos de algo absurdo, ou que nós estejamos diante de algo incompreensível, de algo que fuja à razão. Não! Nós não entendemos o mistério pela nossa pequenez. Não é o mistério. O problema não está no mistério. O problema, a limitação está em nós. Somos muito pequenos para que na nossa mente, na nossa inteligência humana, nós possamos compreender totalmente a Deus. Por isso que, na primeira leitura, Moisés sobe ao monte durante a noite e Deus desce até Moisés. É isso que Deus faz. Sempre que Deus vem a nós, Deus desce. Daí que vem uma palavra muito bonita e que traduz muito o sentimento que Deus tem para conosco, a condescendência. O que é condescendência? É a junção de duas palavras, descer com. Deus que desce, Ele todo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles descem até nós, é a condescendência de Deus. Nós só conhecemos o mistério de Deus porque Deus desceu até nós. O ser humano, com certa dificuldade, pode chegar a descobrir que existe Deus, analisando, por exemplo, a criação, estudando profundamente a filosofia. O ser humano pode chegar à conclusão de que existe esse ser supremo. Mas o ser humano, por mais inteligente que fosse, jamais poderia chegar à conclusão de que existe um Deus no qual há três pessoas, porque isso só o próprio Deus que poderia dar a conhecer a nós. E se nós sabemos que em Deus há esse mistério da Trindade, é porque Ele mesmo se deu a conhecer. Ele desceu a nós, desceu até nós, como fez com Moisés. E Ele desce numa nuvem,
Ou seja, ao mesmo tempo eu o vejo, mas por outro lado, não posso vê-lo totalmente, porque a nuvem impede. O que é a nuvem? É o mistério. É como uma neblina. Eu vejo a estrada, mas não posso ver tudo. A neblina impede. É a minha limitação. E qual é a minha atitude diante desse Deus que desce até nós? Imitar a Moisés. O que Moisés fez? Caiu por terra, com o rosto no chão, e gritou: Senhor, Senhor, Deus cheio de bondade, Deus clemente e compassivo. Foi a única coisa que Moisés pôde falar quando Deus se mostrou a ele. Ele não faz nem sequer uma frase, simplesmente são exclamações: Deus, Deus clemente, compassivo, cheio de bondade. Por isso, eu quis começar a homilia exatamente com o glória ao Pai. É o que de melhor eu posso fazer diante do mistério de Deus, adorá-lo. Vocês devem ter notado também que as leituras da missa de hoje são muito breves, 3 leituras pequeninas, porque sobre a Santíssima Trindade não adianta falarmos muito, não adianta multiplicar as palavras, porque não vamos compreender este mistério, mas somos conduzidos a nos mergulharmos, a nos inserirmos neste mistério. E o que é que Moisés fez? Ele disse para Deus: Senhor, somos um povo de cabeça dura, teimosos, muitas vezes empedernidos no mal, mas eu te peço uma coisa. E o que Moisés pediu para Deus? Caminha conosco, Senhor, caminha com o teu povo. Deus que desce e ao mesmo tempo Ele fica conosco, Ele caminha conosco, Ele vem até nós. É importante também a gente lembrar que a Trindade não é uma coisa, não é algo, desculpa a expressão, algo congelado. Estamos falando de pessoas, são as 3 pessoas divinas, onde há um grande dinamismo, cujo centro é o amor. Não é algo que ficou no passado, é algo sempre presente, porque para Deus não existe o passado, para Deus não existe o futuro, para Deus é o eterno presente, tudo está sempre acontecendo em Deus, e no centro de Deus está o amor. Tudo que Deus faz, Ele faz por amor. O Evangelho de hoje: Deus amou tanto o mundo. E quem é que Deus deu ao mundo como sinal de seu amor? Ele deu o seu Filho amado. E o seu Filho amado nos traz quem? O Espírito Santo, que é o amor em pessoa. E na segunda leitura, é de onde nós podemos tirar lições concretas para a nossa vida. São Paulo fala da harmonia. São Paulo fala: vivei em harmonia, abraçai-vos, amai-vos. O que São Paulo está falando para nós? Vivamos como um reflexo da Trindade. É uma comparação muito imprópria a que eu vou fazer, mas ajuda. Nós não podemos imaginar a Trindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas que são um só Deus, não podemos imaginá-los, desculpem a comparação, como 3 vizinhos que se dão bem, que não brigam, mas não passa disso. Não, na Trindade existe uma íntima ligação, existe uma união profunda, os 3 são um só. Por exemplo, eu posso falar assim: o Pai é poderoso, o Filho é poderoso, o Espírito Santo é poderoso, mas não são 3 poderosos. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno, mas não são 3 eternos, são um só. É esse grande mistério que mostra essa unidade, essa harmonia, essa mais perfeita concórdia. Nem a palavra concórdia pode exprimir toda essa união, essa unidade que existe dentro da Santíssima Trindade. E se nós fomos feitos à imagem da Santíssima Trindade, à imagem de Deus, em nós também deve haver reflexo dessa harmonia perfeita. E por isso, na segunda leitura, São Paulo nos convida a isso, a viver em concórdia. Por que nós nos amamos? Porque nós viemos da Trindade. Deus é a nossa fonte e é para Deus que nós iremos. Qual vai ser a nossa grande felicidade? Um dia nós seremos imersos, mergulhados no próprio mistério da Trindade. E lá, como Moisés, também cairemos com o rosto por chão. E durante toda a eternidade, algo que não conseguimos entender agora nesse mundo, nós vamos dizer: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e cheio de bondade. Hoje, portanto, mais do que refletir, mais do que usar a nossa inteligência, somos convidados a usar o nosso coração, a louvar a Deus, a adorá-lo.
E por isso eu convido vocês a, durante o dia, sempre que se lembrarem, rezem o Glória ao Pai. Lembrem-se desse Deus, que por um lado habita no mais alto dos céus, mas por outro lado vive dentro de nós, caminha conosco, porque Ele desceu até nós, desceu numa nuvem e fez a sua morada entre nós não só na terra, mas entre nós também no mais profundo do nosso coração. Por isso que para rezar a Ele, eu posso elevar o meu pensamento até as alturas infinitas do céu, ou simplesmente eu posso olhar para dentro de mim e adorá-lo. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.